10h40 da manhã desta quinta-feira, e o nosso assunto agora aqui no programa é o ataque que aconteceu em Brasília no último dia 8 de janeiro. O Senado apontou 23 novos suspeitos envolvidos nas depredações. As identificações foram possíveis graças às imagens das câmeras de segurança. Ontem, o Supremo Tribunal Federal divulgou novos registros dos ataques. A reportagem que chega agora é da Berenice Leite. As imagens inéditas foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. As gravações mostram os manifestantes se aproximando do Congresso enquanto a PM fazia uma contenção com viaturas e grades. Naquele momento, parte da Câmara e do Senado já haviam sido tomadas, mas nenhum manifestante havia ultrapassado a barreira em direção ao Palácio do Planalto e ao prédio do STF. Na sequência, a maioria dos agentes e viaturas deixa o local, restando poucos homens que não conseguiram conter os invasores. Um caminhão do tipo Centurion, capaz de disparar jatos de água, ainda permaneceu no bloqueio, mas sem ser acionado. Tem que fechar essa porta aí. As imagens mostram os vândalos cercando o STF. Muitos tentam quebrar as câmeras de segurança. Também é possível ver quando o grupo invade e depreda o plenário da corte. As imagens captaram o momento em que 2 bustos de mármore da República e do magistrado Epitácio Pessoa são destruídos. Logo nos primeiros momentos do ataque, um grupo pega as togas dos ministros na antessala do Salão Branco, enquanto outro vândalo usa a mangueira de incêndio para danificar obras de arte e o plenário do STF. Ainda no plenário, houve uma tentativa sem sucesso de atear fogo nos livros dos ministros. São mais de 10 horas de gravação já enviadas à Polícia Federal. Muito bem, gente, para vocês que chegaram agora e estão nos acompanhando através do rádio, são 10h43. A gente está repercutindo aqui no Morning Show sobre novas imagens que foram divulgadas da invasão do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso e da própria Presidência da República. E um dos presos é o homem que acabou furtando a Carta Magna, né? Pois é, olha só, o que acontece é o seguinte, Paulo, um designer de 50 anos, que é o Marcelo Fernandes Lima, devolveu a Constituição Federal de 1988, 4 dias depois do ataque. E ontem ele se entregou espontaneamente à Polícia Federal e foi preso em Varginha, Minas Gerais. E o designer disse que tinha levado a réplica embora para evitar que ela fosse destruída pelos vândalos. Marcelo foi levado para uma penitenciária onde ficará à disposição do Supremo Tribunal Federal. É melhor ouvir isso que ser surdo, né? Fala a verdade. Ô Zé, você sabe que ontem eu estava vendo um vídeo bem compilado que mostrava claramente. Eu vou até pedir para a nossa Fernandinha colocar imagens, se ela conseguir colocar imagens depois desse momento em que a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, ela está, de alguma forma, barrando a entrada desses vândalos na jurisdição ali do Supremo. E aí, no momento, algum momento específico, todos param, sobem no ônibus e vão embora. Ou seja, e aí é exatamente nesse momento em que todos esses milhares aí que estavam no dia 8 de janeiro em Brasília avançam. Tem muita coisa que precisa ser apurada ainda, né, Zé? É difícil, eu diria até impossível, acreditar que esses que destroem desta maneira obras centenárias e tal, sejam os manifestantes democráticos que estavam em frente aos quartéis. Houve, evidentemente, uma infiltração. Eu não sei de que lado, não sei de quem, nem sei como. Eu pude observar aqui, e isso ficou muito claro no acampamento em frente ao QG, de que virou uma terra ali, uma área de exclusão. Vinham pessoas que estavam fugindo de não sei o quê e ficavam lá. E lá tinha churrasco, comida, enfim. E aí houve um ajuntamento e perderam o controle. Havia um grupo de pessoas lá entre os manifestantes democráticos que faziam um controle ali, olhavam e tal, a gente chegava, eles desconfiavam em primeira mão, ficavam assim e tal. Houve um momento, inclusive, que o repórter da Jovem Pan foi expulso de lá, porque achavam que a Jovem Pan
estava contra o que eles queriam e tudo, havia um controle. Mas nesse caso aí, não são os mesmos. Isso eu tenho uma certeza, não eram os mesmos. Mas as pessoas acabaram indo nesse ímpeto aí de não sei quem. E esses vídeos, eles deixam muito mal aí o grupo de segurança daqui do Distrito Federal. Eles têm treinamento específico para proteção dos prédios públicos, proteção ali do Congresso e a Praça dos Três Poderes, onde fica aí o Supremo Tribunal Federal, ela nunca é proibido fazer qualquer tipo de manifestação ali, por isso mesmo protegida. O relatório completo já está pronto, né? Já foi confirmado, já está entregue. Não haverá vamos dizer, uma prorrogação da intervenção na segurança pública daqui do Distrito Federal, ou seja, é isto, as imagens, as identificações, existem outras identificações que estão aí e mostram a selvageria. O que eu posso te dizer, Paulo, é o seguinte, eu já acompanhei, já cobri vários movimentos de quebra-quebra no Congresso Nacional, MST, policiais e bombeiros que defendiam aquela PEC lá do piso da segurança que nunca foi aprovado, e exatamente por conta dessa invasão do Congresso, mas nunca chegaram para quebrar. Quebraram aquela força de ir quebrando porta, quebrando tudo pela frente. Mas chegando com esse intuito de quebrar tudo, eu nunca vi em nenhuma manifestação, que me leva a pensar que foi um grupo organizado exclusivamente para isso. E é aí que tem que ser organizado e investigado. Agora, Zé, essas imagens estão aparecendo, coloca na tela novamente, Fernandinha, para a gente poder ver, é justamente esse momento que eu citei a vocês, a imagem ela tá passando, mas existe um momento em que esses policiais militares do Distrito Federal fazem uma certa barreira, e aí, por alguma razão, né, Zé, que a gente não sabe, a investigação vai apresentar isso pra gente, eles começam a fazer fila e entrar dentro do ônibus, e nesse momento, os golpistas, os extremistas comemoram, vibram, né, a entrada dos policiais militares dentro do ônibus, abrindo alas para que eles pudessem invadir e se aproximar cada vez mais dos prédios. Ou seja, tem muita coisa estranha ainda nessa história, não tem não, Paulo, Daniel? Oi, Zé, por favor. Paulo, olha, o militar, ele é treinado, esses grupos, né, de defesa, eles são treinados, existem métodos, estratégias, técnicas, né, de comando, de como se portar, em cunha, lateral, enfim, são estratégias. E eles não ficam a Deus dará. Isso aí é comando. Isso aí foi comando. Sem dúvida. E é saber quem deu o comando. Agora a gente precisa aguardar essas investigações e tomara que elas tenham efetividade.